Under silence! Do not disturb! O 2 de fevereiro de 1943, o último reduto do exército alemão em Stalingrado se rende. O ruído cessa. Não há celebração. Não há vítores. Apenas silêncio, fumaça e frio. Há mais de 1 milhão de mortos em um espaço que não supera os 60 quilômetros ao longo do Volga. Os corpos estão nas ruas, nos porões, sob os escombros, flutuando no rio. Estão congelados nas encostas de uma colina que mudou de mãos mais de 40 vezes. Estão enterrados a meio metro de profundidade, sob a estepe gelada, em fossas que ninguém marcou. Estão no fundo do Volga, presos no sedimento e não sairão jamais. O 23 de agosto de 1942, às 4 da tarde aproximadamente, o céu sobre Stalingrado se enche de aviões alemães. A 4ª Frota Aérea do general Wolfram von Richthofen, o mesmo comandante da Legião Condor que tinha coordenado o bombardeio de Guernica 5 anos antes, lança sobre a cidade o ataque aéreo mais intenso que a Segunda Guerra Mundial terá registrado até esse momento no fronte oriental. No espaço de poucas horas, a Luftwaffe realiza mais de 1000 saídas. As bombas incendiárias caem sobre os bairros residenciais de Madeira do Norte e o centro da cidade. As bombas de alto explosivo destroem os edifícios de alvenaria. As bombas de fragmentação arrasam as ruas. Os bairros construídos principalmente com madeira, que constituem a maior parte do tecido residencial periférico de Stalingrado, se convertem em uma tempestade de fogo. As chamas de um edifício acendem no seguinte. As ruas se convertem em corredores de fogo. As pessoas que não podem escapar morrem carbonizadas ou asfixiadas nos porões onde tinham se refugiado buscando proteção contra as bombas. Os depósitos de petróleo situados ao longo da margem do Volga ardem, soltando colunas de fumaça negra que tingem o céu durante dias e que são visíveis a dezenas de quilômetros de distância. Os sobreviventes que deixaram depoimentos décadas depois usaram repetidamente a mesma palavra, apocalipse, não como metáfora literária, mas como descrição do que seus olhos viram. Não tinham outro referente. As estimativas de vítimas nesse único dia variam entre 40 mil e 70 mil civis mortos. A cifra exata nunca será estabelecida com precisão. Esse é, em termos técnicos, o primeiro problema. Desde o primeiro momento, os mortos de Stalingrado superam em número qualquer capacidade de registro, de gestão ou de contabilização. O caos é total. O sistema funcional de registro de óbitos que uma cidade de 445 mil habitantes teria em tempos normais simplesmente deixa de existir nesse dia. No mesmo 23 de agosto, o 14º Corpo Panzer alemão rompe as linhas soviéticas ao norte da cidade e alcança o Volga, cortando momentaneamente a comunicação terrestre com o resto do país. É o primeiro cerco temporal, o primeiro aviso do que está por vir. Há um detalhe sobre esse dia de agosto que as análises militares tendem a passar por alto, mas que resulta fundamental para entender a escala do desastre humano posterior. A evacuação da população civil de Stalingrado, que deveria ter sido completada semanas ou meses antes à medida que o fronte se aproximava, foi bloqueada por ordem direta do próprio Stalin. A lógica do ditador é macabra, mas tem certa coerência desde uma perspectiva militar. Uma cidade cheia de civis obriga os defensores a combater por um espaço que alguém habita, que representa algo. Uma cidade evacuada é apenas um monte de pedras. Os civis que permanecem são uma âncora psicológica para os defensores, um lembrete do que se defende. O preço dessa lógica, que o próprio Stalin nunca reconhecerá publicamente, mede-se em dezenas de milhares de vidas civis que não são evacuadas a tempo. Quando por fim se permite a evacuação parcial, o único corredor disponível é o Volga, e o Volga está sob fogo constante da artilharia e da aviação alemãs. As barcaças, os barcos de vapor fluviais, os botes improvisados com os quais se tenta cruzar o 1 quilômetro de água que separa a margem ocidental sitiada da margem oriental soviética, fazem-no na escuridão, tentando evitar os projéteis. Os refletores dos barcos estão apagados. Os motores vão a meia velocidade para reduzir o ruído. Muitas embarcações são atingidas. Os sobreviventes que conseguiram cruzar descreverão durante o resto de suas vidas a superfície do Volga iluminada pelos incêndios da margem.
com corpos flutuando entre os restos das embarcações afundadas e os primeiros fragmentos de gelo do outono. Os que morrem no rio durante estas evacuações são os primeiros de uma categoria especial de mortos que terá consequências a longo prazo. Os mortos na água, os que nunca serão recuperados, os que o Volga guarda até hoje. Os primeiros combates dentro do perímetro urbano propriamente dito começam o 13 de setembro de 1942. Desde esse dia, os mortos de Stalingrado começam a acumular-se em uma progressão que nenhuma força humana pode gerir. A batalha urbana, a mais longa, a mais brutal, a mais mortal, acaba de começar. 24 horas. Essa era a expectativa de vida média de um soldado soviético recém-chegado a Stalingrado nos piores momentos da batalha. Não é uma cifra retórica nem propagandística. Aparece nos relatórios dos comissários políticos do 62º Exército e nos memorandos ao Stavka, o alto comando soviético, como justificativa da necessidade de enviar reforços contínuos. Um homem cruzava o Volga de noite sob o fogo alemão, chegava à margem ocidental, era designado para uma unidade que podia estar a 20 metros do inimigo e, em muitos casos, não vivia para ver o amanhecer seguinte. A batalha urbana de Stalingrado gerou um tipo de combate para o qual nenhum dos dois exércitos tinha treinado. Os alemães a chamaram de Rattenkrieg, a Guerra de Ratas, em referência ao combate que se desenrolava nos sistemas de esgoto, nos porões, nos espaços entre muros. Os soviéticos simplesmente a chamavam de inferno e não buscavam outro termo. Os combates se desenrolavam edifício por edifício, andar por andar, sala por sala. As granadas de mão eram mais úteis que os rifles nesses espaços. Os franco-atiradores dominavam os espaços abertos, convertendo qualquer rua em uma zona de morte que só podia ser cruzada rolando, rastejando ou correndo à máxima velocidade com a esperança de que o atirador errasse. Vassili Zaitsev, o franco-atirador soviético que se converteria em uma figura lendária da batalha, acumulará 225 baixas confirmadas atirando de posições ocultas nos escombros. O sniper alemão, Major Erwin König, foi enviado especificamente de Berlim para eliminá-lo, em um duelo que duraria dias e que terminou com a morte do alemão. Cruzar uma rua podia custar a vida. Esquivar a cabeça por cima de um parapeito durante mais de 2 segundos era suficiente para morrer. O tempo e o espaço se distorciam na guerra urbana desta escala. A Mamayev Kurgan, uma elevação de 102 metros sobre o nível do mar que domina boa parte da cidade, e que os mapas militares soviéticos designavam simplesmente como Cota 102, muda de mãos durante a batalha com uma frequência que desafia qualquer tentativa de contabilização precisa. Há dias em que o cume muda de mãos várias vezes. Os soldados que sobrevivem tomando o cume sabem que o contra-ataque chegará em horas. Os que morrem nos assaltos ficam estendidos nas encostas, nas crateras de obus, nas trincheiras improvisadas que se cavam e se voltam a cavar no mesmo solo uma e outra vez. Quando a batalha termina, a terra dessa colina estará tão saturada de estilhaços, fragmentos de osso e matéria orgânica que os detectores de metal serão praticamente inúteis sobre ela. Os engenheiros soviéticos que a estudarão depois documentarão entre 500 e 1.250 fragmentos de metal por metro quadrado de superfície. A colina tardará anos em recuperar vegetação, porque o metal quente que satura o solo eleva a temperatura o suficiente para impedir o crescimento das raízes durante as primeiras primaveras de pós-guerra. As estimativas dos investigadores que trabalharam na Mamayev Kurgan desde os anos 80 calculam que entre 34 mil e 35 mil pessoas estão enterradas sob essa colina. Muitas delas sem identificar, muitas a escassa profundidade, algumas ainda na postura exata em que caíram quando os estilhaços as atingiram. A fábrica de tratores Dzerzhinsky, o complexo de Barricade, a planta Outubro Rojo, cada instalação industrial se converte em uma fortaleza com suas próprias lógicas de combate. Os atacantes devem tomar cada galpão industrial, cada corredor, cada plataforma metálica suspensa sobre o vazio a 10 metros do solo. As estruturas de aço e concreto armado resistem aos bombardeios e criam labirintos defensivos quase inexpugnáveis. No interior destas fábricas, os cadáveres ficam durante semanas em lugares aos quais nenhuma equipe de recuperação pode aceder. Sob maquinário tombado pelos bombardeios,
em poços de inspeção, nos espaços entre os muros de carga que os engenheiros de construção soviéticos tinham desenhado para suportar o peso do maquinário pesado e que agora sustentam o peso de mortos sem nome. Alguns destes espaços não serão acessíveis até décadas depois, quando as demolições da pós-guerra alcançarem essas estruturas. Há depoimentos de trabalhadores da construção dos anos 60 que encontraram esqueletos sentados na escuridão de espaços que ninguém tinha aberto desde 1943. Esqueletos com o equipamento ainda vestido, em algumas ocasiões com documentos legíveis colados ao interior da roupa. As baixas são catastróficas em ambos os lados, mas a assimetria do consumo humano é estatisticamente vertiginosa. O historiador soviético Viktor Nekrasov, que combateu em Stalingrado e escreveu sobre isso em sua obra de 1946, Nas Trincheiras de Stalingrado, descreveu a sensação de que o exército era uma entidade que a batalha ia devorando metodicamente, que os reforços que chegavam pelo Volga de noite eram simplesmente a seguinte mordida de uma máquina que nunca se saciava. Durante os meses de batalha urbana, o Exército Vermelho enviava ao fronte de Stalingrado aproximadamente o equivalente a uma divisão inteira cada dia, apenas para manter a capacidade de combate básica. Uma divisão soviética tem nominalmente entre 8.000 e 12.000 homens. A aritmética é brutal. No auge dos combates urbanos, Stalingrado consumia entre 8.000 e 12.000 homens por dia em baixas de toda a classe, mortos, feridos graves, desaparecidos, e a distinção entre essas categorias era frequentemente puramente administrativa. Os regimentos que existiam no papel se reduziam em dias a umas poucas centenas de homens, depois a dezenas. A 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda do general Alexander Rodimtsev, que cruzou o Volga na noite de 14 para 15 de setembro de 1942 com aproximadamente 10.000 homens, tinha no dia seguinte menos de 300 sobreviventes operacionais. Tinham cruzado o rio sob fogo direto e tinham entrado em combate de imediato no centro da cidade. O resto tinha ficado no rio ou nas ruas durante as primeiras 12 horas. Este consumo humano sem precedente é a fonte direta do problema que as autoridades soviéticas terão que enfrentar quando a batalha terminar. Não há planejamento possível para uma situação em que os mortos se acumulam a esse ritmo. Não há manual de procedimentos, não há doutrina de gestão de baixas, não há nada que se aproxime de uma resposta institucional preparada. O 19 de novembro de 1942, às 7h20 da manhã, hora de Moscou, a artilharia soviética abre fogo ao longo do fronte norte do bolsão de Stalingrado. Ao dia seguinte, o 20 de novembro, o fronte sul se soma ao ataque. É o início da Operação Urano, desenhada em segredo durante semanas pelo marechal Georgy Zhukov e pelo general Alexander Vasilevsky. O plano é elegante em sua brutalidade. Os flancos do 6º Exército Alemão não estão cobertos por tropas alemãs, mas sim pelo 3º e 4º Exército Romenos, com equipamento claramente inferior, sem artilharia antitanque adequada para enfrentar os T-34 soviéticos e com escassa motivação para defender solo soviético a milhares de quilômetros de seu próprio país. O 3º Exército Romeno cobre uma faixa de 140 quilômetros ao longo do Don ao norte, com 9 divisões e cerca de 152.000 homens. O 4º Exército Romeno cobre as estepes ao sul. São os elos fracos da corrente. A inteligência alemã não detectou a concentração de forças soviéticas. Os movimentos de tropas tinham se realizado de noite, com disciplina de rádio absoluta e um nível de camuflagem operacional que o Estado-Maior alemão não tinha antecipado. As divisões blindadas soviéticas rompem as linhas romenas com relativa facilidade. Os foguetes Katyusha arrasam as posições de artilharia. Os tanques soviéticos avançam em profundidade a uma velocidade que supera inclusive as previsões mais otimistas do Stavka. O 3º Exército Romeno sofre cerca de 90.000 baixas em 4 dias de combate entre mortos, feridos e prisioneiros. O 23 de novembro, os 2 braços da tenaz soviética se fecham em Kalakion-Don. O 6º Exército Alemão, junto com unidades do 4º Exército Panzer e os restos das forças romenas aprisionadas, fica cercado. Aproximadamente 290.000 homens, com seu equipamento pesado, seus hospitais de campanha, seus parques de artilharia, seus depósitos de munição e seus cavalos,
Ficam encerrados dentro de um perímetro que os soviéticos chamam de o Kessel, a caldeira. Hitler proíbe a tentativa de ruptura, declara Stalingrado fortaleza e promete que a Luftwaffe abastecerá o exército por via aérea. O general Hans Jeschonek, chefe do Estado-Maior do Ar, avaliza a promessa diante de Hitler. É uma promessa tecnicamente impossível. O 6º Exército necessita de um mínimo de 500 toneladas de suprimentos diários para manter-se operativo. A Luftwaffe, em suas melhores jornadas de voo, com o tempo favorável e todos os aviões disponíveis, entrega algo mais de 100 toneladas. Na maioria dos dias, entrega muito menos. A diferença entre o prometido e o possível mede-se em frio, em fome e em cadáveres. A tentativa de desbloqueio exterior, a Operação Tempestade de Inverno, sob o comando do Marechal Erich von Manstein, fracassa em dezembro. O grupo de exércitos Don não pode romper o cerco soviético. Para o 24 de dezembro, os soviéticos lançam a Operação Saturno Pequeno, que empurra as forças de Manstein para o oeste. O 6º Exército não tem escapatória. Dentro da caldeira, o deterioramento segue uma lógica matemática implacável. As rações alimentares se reduzem progressivamente. Em dezembro, um soldado alemão em Stalingrado recebe entre 100 e 200 gramas de pão por dia com uma pequena quantidade de sopa aguada. É uma fração mínima do aporte calórico necessário para manter-se ativo em temperaturas que descem a menos 30 e menos 40 graus Celsius. A desnutrição extrema enfraquece o sistema imune e faz com que as feridas menores se infectem, que as doenças que em condições normais seriam banais se voltem mortais. Os cavalos são o primeiro recurso de subsistência. Os cavalos que o exército tinha utilizado para o transporte de artilharia e suprimentos são sacrificados e consumidos assim que morrem, com uma voracidade que os próprios soldados descrevem em suas cartas para casa com vergonha e, no entanto, sem outra alternativa possível. Quando se esgotam os cavalos, recorre-se às ratazanas, que na cidade destruída proliferam sem controle. Os depoimentos de sobreviventes, recolhidos nos arquivos do Ministério Federal Alemão de Defesa e nos fundos do Centro de Documentação Ludwig Boltzmann de Viena, mencionam de forma consistente este detalhe como um dos mais desmoralizadores da experiência da caldeira. Há indícios de canibalismo nas últimas semanas do cerco, registrados de forma fragmentária, mas consistente nos relatórios do NK, VD soviético sobre os primeiros prisioneiros capturados em janeiro de 1943. Os registros mencionam ao menos um caso documentado entre os prisioneiros processados nesse período e vários mais que foram investigados sem conclusão definitiva. É um detalhe que a narrativa oficial de ambos os lados tem tendido a silenciar, mas que os investigadores que trabalharam sistematicamente com os depoimentos de sobreviventes alemães, como o historiador Jochen Helbeck, encontram de forma suficientemente recorrente como para considerá-lo um fato real, embora circunscrito aos últimos dias do cerco e correspondente apenas a uma fração muito pequena dos homens. O tifo, a disenteria e a hepatite se estendem com rapidez em condições de confinamento, desnutrição e higiene impossível. Os hospitais de campanha instalados em porões e búnkeres se enchem muito além de sua capacidade. Os médicos trabalham sem anestesia suficiente, sem antibióticos, com o instrumental de campanha deteriorado. As amputações por congelamento se tornam rotineiras. As operações que em condições normais requereriam preparação cuidadosa se realizam com serras de campanha sobre tábuas de madeira, sob a luz de lâmpadas de óleo, sem garantias de sobrevivência pós-operatória. As doenças produzidas pelo frio começam a adicionar-se às baixas de combate em outubro, antes do fechamento do cerco. Os soldados do 6º Exército, que esperavam terminar a campanha antes do outono, carecem de equipamento de inverno adequado. Não têm botas forradas para temperaturas de menos 30 graus. Não têm luvas de trabalho em frio extremo. Não têm gorros com protetores de orelhas. A congelação afeta primeiro os dedos dos pés e das mãos, depois o nariz, depois as orelhas. Os médicos de campanha realizam milhares de amputações preventivas de tecidos já necrosados pelo frio. Dentro da caldeira,
Os mortos começam a acumular-se de uma forma diferente da fase anterior da batalha. Não só morrem em combate, morrem de frio enquanto dormem, morrem de fome em suas posições, morrem de doença nos hospitais de campanha, morrem nos búnkeres. O frio intenso congela os cadáveres em horas, o que retarda a decomposição, mas torna impossível o enterro convencional. A terra está congelada a vários metros de profundidade. As ferramentas se rompem contra o solo como se fosse concreto. Em alguns setores se formam estruturas involuntárias com cadáveres congelados. Os corpos rígidos são empilhados como se fossem sacos de areia, utilizados como parapeitos improvisados ou como proteção contra o vento. Este detalhe, documentado em vários depoimentos independentes de sobreviventes alemães recolhidos nos anos 50 e 60 pelo Comitê de Documentação do Exército Federal, ilustra até que ponto a batalha tinha dissolvido qualquer distinção funcional entre os vivos e os mortos. O historiador Jochen Helbeck, que trabalhou extensamente com depoimentos de sobreviventes tanto soviéticos quanto alemães em sua investigação publicada em Stalingrad, The City That Defeated the Third Reich, recolhe descrições de espaços onde era difícil distinguir entre homens dormindo e homens mortos. A postura, a cor da pele no frio extremo, a imobilidade. Alguns sobreviventes alemães descrevem ter dormido apoiados em cadáveres por calor. Há uma fronteira que se cruza nessas condições, uma fronteira psicológica que nenhum deles foi capaz de descrever totalmente com palavras ao voltar, porque as palavras que usamos para descrever a morte e as palavras que usamos para descrever a vida estavam desenhadas para se referir a coisas separadas. Na caldeira de Stalingrado tinham deixado de sê-lo. O correspondente de guerra soviético Vassili Grossman, que cobria o fronte para o Jornal do Exército Vermelho, Krasnaya Zvezda, anotou em seus cadernos nos dias posteriores à capitulação o que viu ao entrar na cidade. Grossman contou corpos a partir de um único ponto de observação. Mediu as distâncias entre cadáveres. Observou a mistura de uniformes, o cinza alemão junto ao caqui soviético, em algumas posturas que sugeriam que os dois homens tinham se matado mutuamente ao mesmo tempo. Suas notas, publicadas póstumamente como parte dos arquivos que a família conseguiu preservar, têm valor não só literário, mas também como documento técnico. São a primeira descrição sistemática da escala do problema que as autoridades soviéticas vão ter que enfrentar. O 10 de janeiro de 1943, a Operação Anilo começa o assalto final sob o comando do general Konstantin Rokossovski. O aeródromo de Pitomnik cai o 16 de janeiro. Gumrak, o último, o 22. O 31 de janeiro, Friedrich Paulus, promovido a marechal de campo por Hitler ao dia anterior, em um gesto que era também uma ordem implícita de suicídio, rende-se no porão dos armazéns Univermag. É o primeiro marechal de campo alemão a render-se na história do exército alemão moderno. Ao dia seguinte, capitula o último reduto ao norte, sob o general Karl Strecker. A batalha terminou. As estimativas acadêmicas mais sólidas apontam que as baixas soviéticas totais, incluindo militares e civis, situam-se entre 750 mil e mais de 1 milhão. As alemãs e de seus aliados do eixo, incluindo romenos, italianos e húngaros, entre 300 mil e 400 mil mortos. Dos aproximadamente 91 mil prisioneiros alemães que entram em cativério soviético em fevereiro de 1943, apenas cerca de 6 mil regressarão à Alemanha, a maioria em 1955. Os restantes 85 mil morrerão no sistema de campos soviéticos. Se estimam de forma conservadora 500 mil cadáveres na área de operações com um peso de entre 50 e 80 quilogramas cada um, estamos falando de entre 25 mil e 40 mil toneladas de matéria orgânica que é preciso recolher, transportar e dispor, em uma cidade completamente destruída, sem infraestrutura, sem equipamento funcional e sob condições climáticas extremas. Ninguém o tinha planejado. Planejá-lo teria implicado reconhecer que a batalha poderia durar tanto e custar tão caro, e nenhum comando em nenhum dos dois lados estava em condições políticas de fazer esse reconhecimento em voz alta. Nos primeiros dias de fevereiro de 1943, as temperaturas seguem sendo extremas, entre -20 e -30 graus Celsius. Os corpos não se decompõem.
mas também não se podem enterrar porque a terra está congelada a vários metros de profundidade. Este paradoxo, o frio que ao mesmo tempo preserva os cadáveres e paralisa qualquer tentativa de dar-lhes sepultura, define a primeira fase das operações de limpeza. As autoridades soviéticas emitem as primeiras ordens de limpeza na segunda semana de fevereiro. Não se trata de um operativo planejado com antecipação. Trata-se de uma resposta de urgência a uma emergência sanitária que se aproxima com a velocidade do calendário. A primavera chegará em semanas e com o degelo chegarão os problemas que o frio tinha mantido em suspensão provisória. O Comitê de Defesa do Estado Soviético, o organismo de máximo poder executivo durante a guerra, emite diretrizes específicas para organizar a operação. Estabelece-se uma hierarquia de comando local sob o controle do NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que atua como organismo coordenador de uma operação de engenharia sanitária sem precedentes na história soviética. A cidade divide-se em setores. Cada setor é designado a uma brigada de trabalho com responsabilidades específicas de recolhida, transporte e disposição de restos. A mão de obra disponível tem 3 fontes principais. A primeira são as tropas soviéticas de segunda linha, unidades que não estão comprometidas em operações ativas em outros frontes e que são temporariamente redesignadas às operações de limpeza. A segunda são os civis que começam a regressar à cidade, atraídos pela notícia da vitória ou simplesmente pela necessidade de voltar a seus lares, se é que seus lares ainda existem. A terceira, e quantitativamente a mais importante, são os prisioneiros de guerra alemães. O uso de prisioneiros de guerra nas operações de limpeza tem uma dupla lógica desde o ponto de vista soviético. Por um lado, é eficiente. Há uma força de trabalho numerosa e disponível. Por outro, é apropriado em um sentido que as autoridades soviéticas não expressam nos documentos oficiais, mas que resulta evidente na prática. Os alemães que tinham matado os mortos que agora povoam a cidade são os que os recolhem. Desde o ponto de vista do direito internacional, o emprego de prisioneiros de guerra em trabalhos diretamente relacionados com operações militares era, no melhor dos casos, juridicamente ambíguo. No contexto de 1943, as considerações jurídicas tinham uma relevância prática limitada. A União Soviética não tinha aderido aos artigos da Convenção de Genebra de 1929, que regulavam o tratamento de prisioneiros nos termos que teriam estabelecido proteções claras, e a Alemanha tinha violado sistematicamente essas mesmas convenções no trato aos prisioneiros soviéticos desde o início da guerra. O trabalho é esgotante e brutal em condições psicológicas extremas. As equipes recolhem corpos do solo, arrastam-nos ou transportam-nos em trenós e carroças até pontos de concentração. O frio faz com que os corpos sejam rígidos como tábuas, o que complica o manejo físico, mas reduz o impacto do odor. Em alguns setores, os corpos estão tão entremeados, com uniformes alemães e soviéticos juntos na mesma vala, no mesmo porão, que a separação inicial é impossível. Recolhem-se juntos e a classificação, quando se tenta, realiza-se depois. Os documentos pessoais encontrados sobre os cadáveres são recolhidos pelas equipes do NKVD que tentam manter algum registro das identidades. Embora nas condições reinantes o processo seja inevitavelmente caótico, os documentos molhados, congelados e deteriorados deterioram-se ainda mais no manejo. As fotografias de identificação são irreconhecíveis. Os medalhões de identidade dos soldados soviéticos, pequenos cilindros de baquelite negra que continham um formulário de papel com dados pessoais, apresentam problemas estruturais sérios. Muitos soldados tinham se recusado a levá-los por superstição, crendo que portá-los era um presságio de morte. Outros tinham nos perdido durante os meses de combate nos cruzamentos do Volga, no barro das trincheiras. O papel interno tinha se deteriorado com a umidade e o frio. O resultado é que uma proporção muito elevada dos mortos soviéticos não pode ser identificada no momento da recolhida. As cifras exatas da porcentagem de mortos identificados nunca foram publicadas pelas autoridades soviéticas, mas as estimativas dos investigadores posteriores apontam que menos de 30% dos caídos soviéticos na batalha puderam ser identificados com certeza na operação de limpeza de 1943.
Os caídos soviéticos identificáveis são enterrados em cemitérios militares improvisados ou em fossas coletivas com marcadores que permitem uma identificação futura. Os não identificados são enterrados em fossas comuns sem marcadores individuais. Esta distinção entre o enterro com nome e o enterro anônimo tem consequências que se projetam durante décadas. Mais de 100 mil soldados soviéticos da Batalha de Stalingrado figuram ainda oficialmente na categoria de desaparecidos, e cada ano os buscadores voluntários recuperam alguns deles do subsolo das estepes. A verdadeira emergência chega em março e abril, quando as centenas de milhares de cadáveres congelados começam a descongelar-se. Em uma cidade cuja infraestrutura de água potável está destruída e cujos sistemas de esgoto não funcionam, a decomposição massiva representa uma ameaça direta de tifo, cólera e disenteria. As diretrizes soviéticas entre março e maio de 1943 refletem essa urgência. Brigadas adicionais são mobilizadas e os prisioneiros alemães em condições de trabalhar são designados massivamente às operações de recolhida. As brigadas trabalham em turnos de 12 horas com trapos encharcados em óleo de pinho como máscaras improvisadas. O odor da decomposição massiva, descrito pelos participantes como algo que se adere à roupa e persiste semanas depois do contato, é o elemento mais consistente em todos os depoimentos de quem participou. Yuri Vlasov, engenheiro de saneamento soviético, cujo depoimento foi recolhido pelo historiador Alexander Samsonov nos anos 60, descreveu o trabalho como ceifar um campo que nunca terminava de ceifar-se. Para os prisioneiros alemães que realizam este trabalho, as condições aceleram uma mortalidade já catastrófica. O campo de Beketovka, primeiro ponto de concentração de prisioneiros nos arredores da cidade, registra várias centenas de mortes diárias nas primeiras semanas. No primeiro ano de cautivério, morrem aproximadamente 45 mil dos 91 mil prisioneiros, dispersos pelo sistema de campos soviéticos desde o Volga até a Sibéria. São mortos de Stalingrado, que não estão em Stalingrado. A crise epidêmica foi evitada com esforço mediante campanhas de cloração da água, embora os casos de tifo e disenteria na zona durante 1943 e 1944 constituam uma categoria adicional de vítimas que raramente aparece nas contagens oficiais. Há uma categoria de mortos que nenhuma operação de limpeza pôde abordar, os do Volga. Durante 5 meses, o rio foi o único corredor de suprimentos e reforços para a cidade sitiada, cruzado de noite, sem luzes, sob fogo constante de artilharia e aviação alemãs. Os impactos afundavam barcaças inteiras. Os soldados que saltavam a água morriam de hipotermia em minutos nas águas do outono e inverno russo. Os corpos se afundaram em um rio profundo, de corrente forte, com um leito coberto de sedimento. Nunca foram recuperados. As operações de dragagem pós-bélicas para desimpedir o canal de navegação produziram achados de veículos blindados, artilharia e munição. Também encontraram restos humanos, mas não de forma sistemática. Os restos foram enterrados nos cemitérios da zona sem identificação. Ninguém pôde realizar um inventário do fundo do rio. Alguns investigadores falam de dezenas de milhares de mortos sob o sedimento acumulado em 80 anos. O que é seguro é que estão aí. O Volga propõe um problema de memória irresolúvel. Os monumentos estão em terra. Os mortos do rio não têm marcador físico possível. Para os familiares de quem morreu cruzando o Volga, não há uma pedra com um nome, não há uma colina com flores, não há um lugar para ir. Apenas o rio, que flui exatamente igual a antes e exatamente igual a agora, sem que nada em sua superfície indique o que guarda em seu fundo, e continuará guardando-o. Entre os mortos de Stalingrado e seus territórios circundantes há uma categoria que a narrativa dominante, tanto soviética quanto alemã, tem tendido a marginalizar durante décadas. São os soldados dos exércitos aliados do Eixo que combateram e morreram no Fronte do Sul em 1942 e 1943. Suas mortes não se encaixam na narrativa da vitória soviética nem no luto da derrota alemã. Ficam nas margens da história, literal e geograficamente. O terceiro e quarto exércitos romenos, desdobrados nos flancos do sexto exército alemão, foram os primeiros a receber o golpe da Operação Urano.
O terceiro exército romeno, com cerca de 152 mil homens em 9 divisões, defendendo um fronte de 140 quilômetros ao longo do Don, sofreu cerca de 90 mil baixas nos primeiros 4 dias da Operação Soviética. Seus mortos em campo aberto ficaram dispersos pelas estepes em uma área enorme, estendidos no mesmo solo onde o fogo soviético os tinha atingido, cobertos em horas pela neve que os preservaria durante meses como em uma geladeira natural. O 8º Exército Italiano, sob o comando do general Ítalo Garibaldi, sofreu uma sorte similar durante a Operação Pequeno Saturno em dezembro de 1942. As estimativas de baixas italianas nessa operação superam os 100 mil entre mortos, feridos e prisioneiros. O 2º Exército Húngaro foi praticamente aniquilado em janeiro de 1943 durante a Operação Ostrogojsk-Rossosh, com perdas similares em proporção. Os soldados croatas, que combatiam integrados em unidades alemãs, adicionam outra categoria minoritária mais real à lista. Os mortos destes exércitos aliados foram enterrados com ainda menos sistematização que os alemães. As autoridades soviéticas não tinham nenhuma obrigação política imediata respeito aos caídos dos exércitos que tinham combatido junto à Alemanha nazista, e os recursos disponíveis para as operações de limpeza eram já insuficientes para os mortos alemães e soviéticos. Os mortos romenos, italianos e húngaros foram enterrados em fossas coletivas nas estepes, frequentemente junto a alemães ou simplesmente cobertos pela neve, sem nenhum registro de localização precisa. Os países respectivos estavam em 1943 em condições que faziam impossível qualquer gestão de seus caídos em território soviético. Rumania e Itália eram aliadas de uma Alemanha que acabava de sofrer o maior desastre de sua história militar. Hungria seguiria na guerra até 1944. Nenhum destes países tinha nem os recursos nem o acesso para ocupar-se de seus mortos no campo de batalha soviético. As organizações nacionais de busca de Rumania, Itália e Hungria começaram a trabalhar na localização e recuperação dos restos de seus caídos apenas a partir dos anos 90, depois do colapso da União Soviética e das mudanças políticas na Europa do Leste. O acesso aos arquivos soviéticos é parcial. Os recursos disponíveis são muito inferiores aos do Volksbund alemão. Os resultados até a data são modestos em comparação com a escala do problema. Nos campos de prisioneiros soviéticos, os italianos e húngaros que sobreviveram à batalha e caíram prisioneiros sofreram taxas de mortalidade similares às dos alemães. A fome, o frio, as doenças e o esgotamento físico extremo faziam com que a diferença de nacionalidade fosse, em termos de sobrevivência, relativamente secundária. Seus mortos nos campos estão dispersos pelo vasto sistema soviético de correção laboral, em fossas que, em muitos casos, nunca foram registradas com precisão. Em fevereiro de 1943, enquanto as brigadas recolhem cadáveres, Stalin já tomou a decisão. Stalingrado será reconstruída como símbolo visível da capacidade soviética de recuperação. A reconstrução começa antes que a operação de limpeza tenha terminado nas zonas de menor dano sobre uma terra que contém restos humanos, estilhaços e milhões de artefatos explosivos sem detonar. Alguns dos artífices que trabalham no desminado morrem no processo. Os protocolos exigem parar a obra quando se encontram restos, chamar o NKVD e continuar depois. Na prática, dado o volume de achados, a identificação era raramente possível. A cidade que emerge nos anos 40 e 50 é, em sentido físico literal, construída sobre os mortos. Os blocos de moradias de estilo stalinista se levantam sobre solos com restos humanos. As avenidas passam sobre antigos campos de batalha. As tubulações atravessam um subsolo que segue contendo o que a recolhida de 1943 não alcançou. Desde 1961, Volgogrado é uma cidade moderna com quase 1 milhão de habitantes, cujos projetos de construção devem incluir por lei protocolos de gestão de achados humanos. Em setembro de 2018, durante obras de desvio de uma tubulação, os trabalhadores encontraram uma fossa comum com os restos de 1.837 soldados. Foram trasladados ao cemitério de Rossoshka e enterrados em setembro de 2019, 76 anos depois de sua morte.
O ano anterior, durante a preparação do estádio Volgograd Arena para o Mundial de Futebol de 2018, os trabalhadores encontraram um capacete alemão M40 em bom estado a 1 metro de profundidade. O estádio moderno, onde dezenas de milhares de pessoas viram partidas de futebol, foi construído sobre um campo de batalha. Isso não é a exceção, é a normalidade de viver em Volgogrado. A 37 quilômetros ao noroeste do centro de Volgogrado, na direção onde a estepe se estende para o Don, há um cemitério que não se parece com nenhum outro monumento de guerra no mundo. O cemitério de Rossoshka está dividido por uma estrada em 2 partes. À esquerda, o cemitério soviético, inaugurado 23 de agosto de 1998, com sua escultura central de 6 metros de altura, que representa uma mãe que chora, obra do escultor Sergei Sherbakov. À direita, o cemitério alemão, inaugurado 15 de maio de 1999. Os 2 cemitérios se olham a partir dos lados opostos da mesma estrada, na mesma estepes onde combateram e morreram os homens que agora repousam neles. O lado alemão está concebido como uma grande tigela de 120 metros de diâmetro, na qual se afundam os mortos em lugar de elevar-se sobre o solo. As sepulturas não têm cruzes que se erguem para o céu, mas sim lápides planas e cruzes de metal negro que apenas se elevam do nível do solo. O desenho transmite algo que os monumentos soviéticos não transmitem, não podem transmitir. A posição dos que perderam, dos que não podem celebrar, dos que devem honrar a seus mortos sem triunfar com isso. Ao redor da tigela central, que está aberta e continua recebendo novos restos cada ano, há um anel de granito com os nomes de mais de 120 mil soldados alemães mortos ou desaparecidos na batalha. Não é uma lista de heróis, é uma lista de mortos. Os nomes vão em ordem alfabética. Não há patentes militares destacadas. Não há menção de condecorações. Apenas nomes, datas de nascimento e datas de morte. E, em muitos casos, apenas datas de nascimento, porque a data de morte não pôde ser determinada. O acordo entre a Federação Russa e a Alemanha, que permitiu a construção deste cemitério, foi assinado em dezembro de 1992. As primeiras inumações se realizaram em 1993. Para finais de 2005, mais de 48 mil soldados tinham sido trasladados a partir de centenas de fossas distintas dispersas pela região de Volgogrado e de Rostov-on-Don. O trabalho continua. Em 2019, 1.837 novos restos foram enterrados aqui, procedentes da fossa descoberta ao ano anterior durante as obras da tubulação. A organização responsável pela manutenção e desenvolvimento do cemitério é o Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, o serviço alemão de cemitérios militares, financiado principalmente por doações privadas de cidadãos alemães. O Volksbund trabalha em colaboração com o Serviço de Informação Alemão sobre Baixas de Guerra, o WAST, Wehrmacht, que mantém os arquivos de todos os soldados alemães da Segunda Guerra Mundial. O processo que conduz a cada enterro novo é uma cadeia de investigação que às vezes dura anos. Os buscadores russos, os poiskoviki, encontram restos no campo com seus detectores de metais e suas escavações manuais. Se os restos apresentam indícios de ser alemães, a organização do Volksbund é notificada. Os restos são trasladados, examinados em busca de documentos de identidade, placas de identificação, objetos pessoais com inscrições ou qualquer outro indicador. Se a identificação é possível, tenta-se. Se não, os restos são adicionados ao cemitério como soldado desconhecido com uma data aproximada. A colaboração entre equipes russas e alemãs neste trabalho é, no contexto da história entre os 2 países, um fenômeno em si mesmo notável. Homens e mulheres cujos avós combateram nos 2 lados trabalham juntos para recuperar os mortos de uma guerra na qual seus países se mataram entre si com uma ferocidade sem precedentes. Os que participam deste trabalho descrevem de forma consistente que algo se constrói nesse processo compartilhado que os políticos e os tratados nem sempre podem construir. Um reconhecimento mútuo de que os mortos de ambos os lados eram seres humanos antes de ser soldados. Na primavera, quando o solo da estepes russa se amolece depois do inverno, grupos de homens e mulheres saem aos campos com detectores de metais, pás e um equipamento básico de campanha.
Levam mapas da batalha, mapas históricos de posições, fotografias aéreas tiradas pela Luftwaffe e pela aviação soviética em 1942 e 1943. Buscam os mortos. São os poiskoviki, os buscadores. O movimento nasceu de forma quase espontânea nos anos 70 e 80, quando grupos de voluntários, frequentemente jovens, começaram a percorrer os campos de batalha do fronte soviético buscando restos de soldados. No contexto da União Soviética tardia, o movimento tinha certo caráter contracultural. A narrativa oficial glorificava os heróis da guerra em termos coletivos e abstratos. Os poiskoviki buscavam indivíduos com nomes próprios, com famílias concretas, com histórias pessoais que podiam complicar ou enriquecer a narrativa oficial. As autoridades soviéticas toleravam o movimento, mas não o encorajavam. Um soldado que tinha morrido em condições de derrota ou confusão, que tinha sido executado por seu próprio lado por covardia ou deserção, que tinha caído como prisioneiro em mãos alemãs antes de morrer, não se encaixava facilmente no relato do herói soviético. Os poiskoviki, ao recuperar indivíduos do anonimato coletivo, produziam inevitavelmente histórias que a narrativa oficial não tinha previsto. Com a perestroika de Mikhail Gorbachev, na segunda metade dos anos 80, o movimento adquiriu maior visibilidade e uma legitimação institucional crescente. Depois de 1991, com o colapso da União Soviética e a abertura parcial dos arquivos militares soviéticos, o trabalho de busca acelerou-se consideravelmente. Hoje, o Front de Busca Poiskovy Fond Rossi é a organização guarda-chuva de dezenas de grupos regionais que operam em toda a Rússia. Na área de Volgogrado, os poiskoviki trabalham a cada primavera e verão nas zonas da batalha. As técnicas empregadas vão desde a prospecção com detectores de metais e a escavação manual até o uso de tecnologias mais modernas como a teledetecção por infravermelhos, a análise de fotografias aéreas históricas digitalizadas e, em alguns casos, o radar de penetração terrestre. Os resultados são significativos. Cada ano se recuperam na área de Volgogrado várias centenas de esqueletos, às vezes mais de 1000. Destes, apenas uma fração reduzida pode ser identificada. Aqueles que portam uma placa de identificação legível, que levam documentos pessoais conservados ou que podem vincular-se a restos materiais inequívocos. A maioria são enterrados como soldados desconhecidos nos cemitérios militares da região. As escavações têm produzido achados que vão muito além da simples recuperação de restos. Têm encontrado diários pessoais escritos nos últimos dias antes da morte, com entradas que, em alguns casos, terminam no meio da frase. Tem encontrado cartas que nunca foram enviadas, dobradas e guardadas no bolso de um uniforme congelado, perfeitamente conservadas pelo gelo durante mais de 80 anos. Tem encontrado fotografias de família, os rostos de esposas, filhos e pais que o soldado levava consigo ao combate. Tem encontrado livros de orações com anotações marginais em letra apertada, cachimbos com restos de tabaco ainda no fornilho, tabaqueiras com inscrições gravadas que eram presentes de despedida. Há algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo comovente no fato de o frio ter preservado estas coisas durante mais de 8 décadas, enquanto o mundo exterior continuava girando. Uma carta dirigida a uma mãe, escrita na noite antes de um assalto que o soldado não sobreviveria, permanece no bolso do uniforme durante 81 anos até que uma pá a encontra. A mãe leva décadas morta, mas a carta ainda existe, e às vezes há um neto ou um bisneto que pode recebê-la. O processo de notificação às famílias quando se produz uma identificação é, segundo os próprios poiskoviki, uma das experiências mais intensas do trabalho. Quando as análises de placa, documentos ou ADN permitem vincular uns restos a um nome, os buscadores e as autoridades militares russas iniciam um processo de localização de familiares que às vezes requer meses de investigação nos registros do Ministério de Defesa, nos arquivos municipais e nas bases de dados da guerra. No caso soviético, isso significa rastrear em registros que, em muitos casos, estão incompletos, dispersos em vários arquivos ou diretamente perdidos. Muitas vezes, o soldado identificado tem já netos ou bisnetos que nunca conheceram seu antepassado,
mas que recebem a notificação de seu paradeiro final com uma emoção que os próprios buscadores descrevem como uma das razões principais pelas quais continuam este trabalho. Há famílias russas que durante gerações têm tido em sua casa a fotografia de um soldado desaparecido, um avô do qual nunca voltou nenhuma notícia e que décadas depois recebem a confirmação de que essa pessoa jaz agora no cemitério de Mamayev Kurgan com seu nome gravado em pedra. O tenente Sergei Voronov, da 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, figura como desaparecido desde o 16 de setembro de 1942. Sua neta Natasha Voronova, que em 2008 tinha 46 anos e vivia em Saratov, recebeu esse ano uma chamada de um grupo de poiskovik da área de Volgogrado. Tinham encontrado seu avô em uma vala ao norte da colina de Mamayev Kurgan. Reconheceram-no por uma placa de identificação que, por alguma razão, contrariamente ao costume supersticioso de muitos, o tenente tinha levado consigo. Tinha 26 anos quando morreu. Natasha tinha 2 quando nasceu, em 1962, e passou sua vida inteira sabendo que seu avô tinha morrido em Stalingrado sem saber onde. A análise de ADN transformou as possibilidades de identificação dos restos da Batalha de Stalingrado de uma forma que teria sido impensável 3 décadas atrás. Os primeiros programas de identificação mediante ADN de caídos soviéticos da Segunda Guerra Mundial começaram na Rússia no início da década de 2000, inicialmente com alcance limitado e tecnologia comparativamente rudimentar. Na atualidade, o processo é muito mais sofisticado. Os avanços em extração de ADN de materiais altamente degradados, incluindo ossos que levam mais de 80 anos no solo sob condições variáveis de temperatura, umidade e acidez, ampliaram consideravelmente o alcance de amostras que podem ser analisadas com sucesso. O ADN mitocondrial, que se conserva melhor em materiais ósseos antigos e degradados que o ADN nuclear, permite estabelecer a filiação materna dos restos com um grau de precisão que torna possível a comparação com amostras de familiares por linha materna. Para os mortos alemães, o programa de identificação mediante ADN está sendo impulsionado principalmente pelo Volksbund e pelo WAST. As bases de dados de familiares alemães que proporcionaram amostras de referência cresceram graças a campanhas de conscientização e a plataformas digitais que permitem registrar perfis genéticos de qualquer lugar do mundo. Cada ano se produzem várias dezenas de identificações positivas. Uma cifra pequena em relação ao total de não identificados, mas que para as famílias afetadas tem um significado que vai muito além do número. Há famílias que levam 80 anos sem saber o que foi de seu avô ou de seu bisavô e que recebem agora uma resposta que ninguém esperava que pudesse chegar. No ano de 2021, os restos do suboficial Wilhelm Brandt, da 109ª Divisão de Infantaria, foram identificados no cemitério de Rossoschka depois que sua bisneta em Baviera se registrou na base de dados do Volksbund, proporcionando uma amostra de ADN. O suboficial Brandt tinha desaparecido em janeiro de 1943 durante os últimos dias de combate. Sua bisneta, que em 2021 tinha 31 anos, soube onde estava seu bisavô aos 78 anos de sua morte. O ADN tem, no entanto, limites que nenhum avanço tecnológico pode superar. O problema mais fundamental é a necessidade de um familiar vivo que possa proporcionar uma amostra de referência. Um soldado que morreu em Stalingrado em 1943 sem ter tido filhos, cujos pais e irmãos também morreram, cujos sobrinhos e netos não podem ser localizados ou simplesmente não existem, não pode ser identificado por ADN, embora seus restos sejam recuperados e a amostra seja de qualidade suficiente. Este problema se agrava com cada ano que passa. A probabilidade de que exista um familiar capaz de proporcionar uma amostra de referência diminui à medida que as gerações se sucedem e as famílias se dispersam, se extinguem ou simplesmente perdem a memória de seus antepassados desaparecidos. Há também um problema de escala que nenhum recurso disponível pode resolver a curto prazo. Dezenas de milhares de restos sem identificar estão enterrados nos cemitérios da região de Volgogrado. Processar cada um deles mediante análise de ADN
comparar os perfis com bases de dados de familiares e gerir o processo de notificação quando se produz uma coincidência requer recursos que os organismos responsáveis não têm. A este ritmo, os investigadores calculam que a identificação completa dos caídos recuperados poderia levar várias décadas, e isso sem contar os que ainda não foram recuperados. O problema da memória de segunda e terceira geração adiciona outra dimensão ao desafio. Os filhos dos soldados que morreram na batalha já são, em sua maioria, anciãos ou faleceram. Seus netos são adultos em atividade. Seus bisnetos cresceram em um mundo no qual a Segunda Guerra Mundial é história, não memória pessoal. A conexão emocional que mantém vivo o desejo de saber onde descansa o antepassado desaparecido se debilita com cada geração. Em 20 ou 30 anos, a pergunta de onde está o bisavô que morreu em Stalingrado terá para muitas famílias uma relevância menor da que tem agora. Há uma janela de tempo que está se fechando, e os Poiskovich e as organizações de memória sabem disso. O trabalho de identificação tem urgência não apenas técnica, mas biológica. Cada ano que passa, o número de pessoas que podem proporcionar uma amostra de referência válida se reduz. Em 1967, 24 anos depois do fim da batalha, o governo soviético inaugura o maior complexo comemorativo da história soviética. A Mamayev Kurgan, a colina que durante 135 dias foi o centro de gravidade da batalha, é transformada em um monumento que ninguém no mundo pode ignorar. A figura central é a estátua conhecida como Rodina Mat Zoviot, a pátria vos chama, uma figura feminina de 87 metros de altura desde a base até a ponta da espada elevada, esculpida por Yevgeny Vuchetich. Durante décadas foi a estátua mais alta do mundo. A figura emerge do topo da colina e é visível desde dezenas de quilômetros de distância. A espada pesa 14 toneladas. A figura total pesa aproximadamente 7.900 toneladas. O concreto e o aço de que está construída se assentam sobre a terra de uma colina, onde há entre 34.000 e 35.000 pessoas enterradas. O complexo inclui o Panteão da Glória, uma sala circular interior onde o fogo eterno arde sob uma mão de bronze gigante que o sustenta. As paredes da sala estão cobertas com os nomes de 7.200 soldados que morreram defendendo a cidade. São uma fração pequena dos que morreram aqui. Os 200 degraus que conduzem desde o pé da colina até a estátua são um por cada dia da batalha. O acesso ao panteão está flanqueado por relevos de concreto que representam cenas de combate. As figuras são heróicas, angulosas, determinadas. Não há em nenhum ponto do complexo representação do frio, da fome ou da decomposição. A narrativa visual do monumento é a da vitória, não a do que custou a vitória. Sob a colina, no subsolo que os visitantes não veem, o general Vassily Chuikov está enterrado, o único mariscal da União Soviética enterrado fora de Moscou. Também está o franco-atirador Vassily Zaitsev, reenterrado aqui em 2006 depois que seus restos foram trasladados desde seu lugar original de enterro. E estão os outros, os que não têm nome em nenhuma lápide do complexo, os que os investigadores calculam em dezenas de milhares, os que estão no solo sem marcador individual desde 1943. No inverno, a colina é verde e cuidada, com árvores maduras e sendeiros de pedra bem mantidos. Nos meses posteriores à batalha, a colina tardou anos em recuperar vegetação, porque a densidade de estilhaços no solo elevava a temperatura o suficiente para impedir o crescimento das raízes. O primeiro inverno depois da batalha, a colina seguiu negra enquanto a neve cobria os arredores, porque os estilhaços geravam suficiente calor para derreter a neve que caía sobre ela. A Mamayev Kurgan recebe na atualidade mais de 2 milhões de visitantes ao ano. É um dos lugares mais visitados da Rússia. Os grupos de turistas seguem os sendeiros, leem os nomes nas paredes do panteão, fotografam a estátua contra o céu do Volga. Sob seus pés, entre 34.000 e 35.000 pessoas esperam, a maioria sem nome. A narrativa oficial russa da batalha tem experimentado transformações significativas desde o fim da União Soviética. No período soviético, a batalha se celebrava como uma vitória do sistema, do povo soviético sob a guia do Partido Comunista. Os mortos eram heróis que tinham dado sua vida conscientemente por uma causa coletiva, e seu sacrifício individual se dissolvia no triunfo coletivo.
Depois de 1991, a narrativa oficial russa manteve a ênfase na vitória, mas adicionou dimensões religiosas e nacionais que o período soviético tinha suprimido. A batalha como sacrifício do povo russo pela terra ancestral, com referências à Igreja Ortodoxa e a uma continuidade histórica que vai mais além do comunismo. O que não mudou é a dificuldade estrutural para integrar em qualquer narrativa oficial os mortos anônimos, os que não têm nome em nenhum muro, os que o subsolo da Stepes segue guardando. Os Poiskovich trabalham nas margens dessa narrativa, recuperando os que a história não pode nomear porque não sabe seus nomes. Apesar de décadas de investigação, de escavações contínuas e da abertura parcial dos arquivos, há dimensões do problema dos mortos de Stalingrado que permanecem sem resposta definitiva. São os mistérios persistentes, os que o tempo não resolveu e que, em alguns casos, não poderá resolver nunca. O primeiro é puramente quantitativo. Quantos mortos houve exatamente? As cifras variam segundo a fonte e a metodologia. As estimativas acadêmicas mais rigorosas, baseadas nos trabalhos historiográficos que puderam acessar parcialmente os arquivos militares soviéticos, situam o total entre 800 mil e mais de 1 milhão entre militares de ambos os lados e civis soviéticos. Mas a incerteza é genuína. Os arquivos soviéticos, inclusive os parcialmente desclassificados depois de 1991, apresentam lacunas, erros e contradições que tornam impossível uma cifra definitiva. As baixas civis são especialmente difíceis de estimar porque o sistema de registro civil colapsou o 23 de agosto de 1942 e não foi reconstituído até muito depois do fim da batalha. O segundo mistério é a localização completa das fossas coletivas. Sabe-se que existem fossas comuns em zonas que nunca foram prospectadas sistematicamente. Alguns depoimentos de sobreviventes e prisioneiros de guerra recolhidos nos anos posteriores à batalha mencionam lugares de enterro que nunca foram encontrados ou que ficaram sob a construção posterior. Na área periurbana de Volgogrado, há zonas em que o subsolo não foi investigado e que, segundo os investigadores do Fronte de Busca, podem conter milhares de restos. O terceiro mistério é a identidade dos não identificados. Nos cemitérios militares da região de Volgogrado, tanto no soviético de Mamayev-Kurgan quanto no alemão de Rossoshka, há dezenas de milhares de sepulturas sem nome ou com identificação incompleta. A análise de ADN abre a possibilidade de identificar eventualmente alguns destes restos, mas o processo é longo, caro e requer a colaboração de familiares que, em muitos casos, já não existem ou não podem ser localizados. O quarto mistério é o que ocorreu exatamente com os civis soviéticos que morreram durante os bombardeios de agosto de 1942 ou durante os meses de combate urbano. As estimativas sobre baixas civis variam de forma ainda mais pronunciada que as militares. Muitos destes civis eram trabalhadores das fábricas, mulheres, crianças e anciãos que ficaram presos na cidade quando se fechou a possibilidade de evacuação. Seu destino individual é, na maioria dos casos, completamente desconhecido. Não há registros, não há documentos, não há testemunhas que possam nomeá-los. Há também uma zona escura sobre os prisioneiros de guerra soviéticos capturados pelos alemães durante a fase ofensiva prévia a Stalingrado, no verão de 1942. O 6º Exército capturou dezenas de milhares de soldados soviéticos durante seu avanço desde o Don para o Volga, e o tratamento destes prisioneiros por parte da Wehrmacht foi em geral brutal, com taxas de mortalidade nos campos de trânsito que em alguns meses superaram os 50%. Seus restos estão dispersos em algum lugar entre o Cáucaso e o Volga, e praticamente nenhum foi localizado nem identificado. As cifras finais da Batalha de Stalingrado não estão fechadas. Seguem mudando cada vez que uma escavação adiciona corpos aos registros. Cada vez que uma análise de ADN vincula uns ossos a um nome. Cada vez que um arquivo desclassificado oferece dados novos sobre unidades que foram aniquiladas sem que ninguém pudesse registrar as baixas. A diferença entre o número de pessoas que morreram na batalha e o número dessas mortes que podem ser atribuídas a um indivíduo concreto, com nome, com história, com família, é uma lacuna que a história não pôde fechar e que provavelmente nunca fechará do todo. Cada primavera, quando o solo da estepa russa se amolece depois do inverno, os buscadores saem ao campo.
Levam detectores de metais, pás, mapas da batalha e a paciência que requer buscar os mortos no solo de 80 anos. Encontram ossos, placas de identificação, carteiras com documentos, fotografias que alguém levava consigo no bolso de um uniforme congelado em 1943. Cada ano encontram mais. Cada ano identificam alguns. Cada ano, em algum lugar da Rússia, da Alemanha, da Romania, da Itália ou da Hungria, alguém recebe uma chamada ou uma carta que contém uma resposta a uma pergunta que, em alguns casos, tem mais de 80 anos de antiguidade. O bisavô que desapareceu na estepa, o avô do qual nunca voltou nenhuma notícia. A pessoa da fotografia na gaveta que nunca teve uma sepultura conhecida. A velocidade do trabalho de identificação se acelerou na última década graças ao ADN e às plataformas digitais que permitem coordenar buscas em múltiplos países simultaneamente. Mas a escala do problema é tal que os investigadores calculam que poderia levar décadas para completar o trabalho, se é que algum dia pode completar-se. Há algo na persistência deste problema que diz algo sobre a natureza da guerra industrial do século XX. As guerras anteriores deixavam mortos que, em geral, podiam ser contados e, com o tempo, enterrados. A Guerra de Trincheiras de 1914 a 1918 já tinha introduzido uma escala de destruição difícil de gerir, e os cemitérios militares da Bélgica e da França são testemunho permanente disso. Mas Stalingrado representa um umbral diferente. A combinação da cidade destruída, o cerco prolongado, o frio extremo e a concentração de forças em um espaço reduzido criou uma situação na qual os mortos simplesmente superaram a capacidade de qualquer sistema humano para geri-los em tempo real. Não foi uma falha administrativa. Foi a consequência lógica de um tipo de violência que alcançou em Stalingrado sua expressão mais concentrada e mais duradoura. A batalha demonstrou que a guerra industrial moderna podia gerar um problema de mortos que se prolongaria durante gerações, que cada ano de paz adicionaria uma nova camada de história sobre o solo sem resolver o problema subjacente. Que o trabalho de recuperar os caídos era em realidade uma tarefa tão longa quanto a memória dos que esperavam notícias. Há uma cifra final que resume tudo isso melhor que qualquer descrição. Na área de Volgogrado, depois de 80 anos de escavações, depois de milhares de expedições dos Poiskovich, depois de todas as análises de ADN e todas as identificações, o número de caídos da batalha que permanecem oficialmente na categoria de desaparecidos ou não identificados segue sendo superior a 100 mil apenas entre os soviéticos. E isso sem contar os alemães, os romenos, os italianos, os húngaros, os civis. O subsolo de Volgogrado segue guardando os que faltam. Cada primavera, quando a terra se amolece e os buscadores regressam aos campos com seus detectores e suas pás, se recuperam alguns mais. E cada recuperação é, à vez, um fechamento e um lembrete de que há mais, sempre mais, esperando ainda sob a estepa silenciosa que cobriu tudo aquilo há mais de 80 anos e que não terminou de entregá-lo.